Bom, primeiro de tudo, agradeço a atenção de vocês que estão assistindo o nosso vídeo. O meu nome é San Gregório, tá? Marcos San Gregório, conhecido mais como San Gregório do sobrenome. E sou corretor de imóveis e vou explicar alguns detalhes importantes. Caso seja corretor ou esteja interessado em comprar um imóvel, se inscreva no nosso canal. Teremos futuramente novos vídeos também, dando bastante orientação, tanto para clientes, como orientação também para corretores de imóveis. Eu listei aqui algumas informações importantes que eu gosto de chamar de pesquisa do cliente. Por que uma pesquisa do cliente? Às vezes o cliente está procurando imóvel pela primeira vez e ele entra em contato com o corretor. Às vezes o corretor não pergunta nada. Às vezes parece que o corretor está perguntando demais. Mas nós vamos entender por que às vezes o corretor pergunta demais. E se você é corretor, por que você tem que fazer as perguntas corretas para o cliente? A intenção é fazer a melhor avaliação do cliente para poder otimizar o tempo do cliente, fazer com que o cliente não tenha despesas desnecessárias, encontrar o melhor programa e a melhor solução. Então, primeiro de tudo, nós precisamos da data de nascimento do cliente. Às vezes o cliente acha que é simples mandar apenas o número, a quantidade de anos. Só que a data de nascimento ela é muito importante, porque o banco ele conta a nossa data por meses. Então, se eu tenho um exemplo, 45 anos ou mais, o meu período de financiamento máximo, que é 35 anos, 420 meses, ele pode ser interferido nessa questão. Tivemos o exemplo que a pessoa tem 45 anos ou mais. Por que isso influencia? O banco ele conta os meses. Então, o prazo máximo de financiamento, que são 420 meses, é a mesma coisa que 35 anos. Ou seja, o banco ele quer a nossa quitação com 80 anos de idade. Se eu tiver 46 anos ou 45 anos e um mês, já vai reduzir o meu prazo. Eu posso ter 419 meses, 418, 417. Então, a data de nascimento ela é super importante para, um ponto, definir o prazo máximo que eu tenho de financiamento. Outra questão importante, uma pessoa de 45 anos de idade tem um valor seguro de vida. Uma pessoa de 20, o valor é diferente. Uma pessoa de 50, o valor é diferente. Então isso tudo faz com que a simulação seja avaliado o tempo e também o seguro de vida. Então esse ponto aqui é extremamente importante a pessoa estar observando para quê? Para que a simulação e as informações para o cliente sejam corretas. Outro ponto muito importante é o holerite. Por que o holerite é importante? Já teve muitos casos que eu mesmo perguntei para o cliente sobre o holerite e o cliente falou para mim, minha renda é 2.000. Quando eu pego o holerite é 3.500. Então muitos confundem total de vencimentos com salário base, com valor líquido. E no holerite nós podemos saber se a pessoa teve 13º, teve férias naquele mês em questão, se a pessoa tem algum empréstimo, tudo isso vai influenciar na simulação. E mais do que influenciar na simulação, a taxa de juros ela é baseada também na renda bruta. Às vezes a questão de 1 centavo faz eu subir ou baixar a taxa de juros. Ou seja, às vezes por uma questão de centavos que eu ignorei como não ser importante, eu posso simular para o meu cliente uma informação errada de subsídio ou até mesmo uma informação errada de juros que vai mudar totalmente o valor. Então, saber o holerite atual do cliente também vai influenciar muito essa questão de quanto ele vai poder financiar, de qual vai ser o poder que ele tem de financiamento para comprar um imóvel. Essa questão também é muito importante. Filhos, por que é importante saber se a pessoa tem filhos? E detalhe, filho menor.
Quando eu estou comprando um imóvel novo ou usado, de acordo com a minha renda, eu posso ter ou não subsídio. Subsídio é um valor que o governo paga direto ao proprietário para que eu possa pagar menos no meu imóvel. Então é uma ajuda. E detalhe, esse subsídio ele também ajuda sendo contado como entrada. Em alguns casos a minha entrada pode ser zero ou pode ser menor, baseado no subsídio. Só que tem uma questão importante. O subsídio ele é familiar. Ou seja, se eu sou pai ou se alguém é mãe solteira e tem filhos menor, o subsídio é sempre o dobro de quem é solteiro e não tem filhos. Ou seja, se eu como família ganho 20 mil, uma pessoa nas mesmas condições, sem filhos e solteiro, o subsídio vai ser 10. Se eu ganho 40, uma pessoa sem filhos nas mesmas condições, vai ser 20. Então essa informação sobre filhos, ou até mesmo a questão do estado civil para se indicar a família, é extremamente importante para se calcular se há direito ou não ao subsídio e qual é o valor que eu tenho direito. Por que o estado civil também é importante? Porque quem é casado é avaliado casal. Quem mora junto, quem é solteiro, não tem essa avaliação da mesma forma. Então é importante que tanto o marido como a esposa tenham um nome limpo. É importante saber se um ou os dois têm renda, porque é avaliado os dois. Então não tem essa questão de eu sou casado, só vou comprar na minha renda. Não. Se a esposa ou o marido tem renda, é a renda dos dois. Então o corretor, sabendo o estado civil do cliente, ele sabe que ele tem que fazer toda essa entrevista baseado nos dois. E detalhe importante do estado civil: muitos dizem que prevalece sempre o mais velho. Essa informação está correta. Só que para muitas regras existem algumas exceções. E essa é uma regra de ouro que alguns corretores infelizmente não sabem. Avaliei o estado civil. Vi que a esposa tem 45 anos. O marido tem 50 anos. Só que detalhe, a esposa está trabalhando, o marido está desempregado. Eu vou considerar os 45 ou 50 anos para o prazo de financiamento? Eu vou considerar os 45 anos dela. Por quê? Como a renda dele não vai entrar, porque ele não tem renda, não vai entrar o seguro de vida baseado nele, somente nela. Então eu conto os 45 anos. Se ele tiver renda, eu conto ele como mais velho, 50 anos por prazo e para seguro de vida. Por quê? Porque o seguro de vida ele é baseado justamente no valor da renda como coparticipante. Se eu tenho 60% da renda, minha esposa 40%, numa possível quitação do seguro, eu quito 60% na minha ausência, minha esposa quita 40%. Se a minha renda é zero, 100% do financiamento destina-se a ela. Automaticamente, o seguro tem que proteger 100% dela. Por isso que vai ser contada apenas a idade de um. Então, havendo os dois com renda, prevalece-se o mais velho. Havendo apenas um, prevalece aquele um. Só que detalhe importante, o CPF escolhe a avaliação com ou sem renda, vai ser do casal. Por isso que é importante saber o estado civil, por isso que é importante saber avaliar essa questão desses detalhes. Uma outra pergunta muito importante é sobre os 3 anos de registro. Como funcionam esses 3 anos de registro? Trabalhei 6 meses numa empresa, 1 ano em outra empresa, mais 6 meses em outra e mais 2 anos em outra. Somando tudo, eu tenho 4 anos de empresa. Eu posso ter trabalhado 3 anos em uma única empresa. Eu posso ter trabalhado 6 empresas, 6 meses em cada uma. A soma na minha carteira de trabalho, sendo 3 anos ou mais, me dá 2 benefícios: utilização do FGTS e taxa de juros com desconto de 0,5%. Parece pouco, 0,5%, mas um cliente que está comprando um imóvel barato de 100 mil, 0,5% pode fazer a diferença dele dar 5 mil a mais de entrada
ou 5 mil a menos de entrada, só por causa desse desconto de 0,5%. Então, saber se o cliente tem 3 anos ou mais faz essa diferença. Mas, seu Gregório, eu tenho mais de 3 anos e na empresa atual estou apenas há 1 mês. Posso comprar meu imóvel? Sim. Os 3 anos é para garantir o desconto e a utilização do fundo de garantia. Para garantir o financiamento, eu preciso ter apenas 30 dias em um único lerite. Ou seja, se eu entrei na empresa dia 10 e trabalhei até o dia 30, esse mês não conta. O mês seguinte vai contar, porque eu vou ter trabalhado no dia 1 ou dia 30. Se eu iniciei meu primeiro mês exatamente no dia 1, quando fechar o mês dia 30 ou 31, o próximo lerite já é válido. Já posso comprar e mesmo que o meu saldo de FGTS seja baixo, eu posso usar o FGTS e tem direito ao desconto de 0,5%. Então, essa informação também interfere muito nessa questão da pessoa poder comprar o imóvel com desconto e definir a taxa de juros dela. Ah, mas acontece que a minha esposa tem 3 anos e eu não. Uso o FGTS dela, o meu FGTS não usa. Só que o desconto é dado para os dois. Os dois têm os 3 anos. O desconto é único, 0,5%. Não é meio dela e meio meu. Uso o FGTS dos dois, porém o desconto é aplicado apenas uma vez de 0,5%. Ah, mas eu trabalho por conta, estou declarando o extrato bancário, declarando imposto de renda para justificar minha renda e tem um fundo de garantia preso. Tem mais de 3 anos? Pode usar também o seu fundo de garantia. Então essa regra, essa informação é extremamente importante também. É importante saber se é a primeira compra da pessoa. Primeira compra, em muitos casos, eu posso ter a isenção de um imposto chamado ITBI. Aqui em São Paulo são 3% do valor do imóvel, o ITBI pago para a prefeitura. Então, se é a minha primeira compra, eu posso ser isento. Outro detalhe importante, se é a minha primeira compra com financiamento, eu não pego 2 vezes o benefício de subsídio, eu não pego 2 vezes redução de juros, ou seja, eu tenho que saber se eu vou poder entrar no programa ou não. Mas acontece que a minha primeira compra, usando recursos do FGTS, outras compras que eu tive, eu comprei à vista, já vendi o imóvel, eu comprei no sistema de um banco particular usando recursos da poupança. Então sim, eu posso fazer financiamento com recursos do FGTS também, porque eu tenho os 3 anos e a minha primeira compra. Posso usar o FGTS se eu não tiver imóvel no meu nome e tiver os 3 anos, posso usar. Se eu já comprei o imóvel, já vendi, mesmo não sendo a minha primeira aquisição, mas não tenho imóvel, posso sim utilizar o meu FGTS. E outra questão muito importante também, os programas sociais, eles às vezes são baseados no FGTS, porque é daí que vem o dinheiro para oferecer uma taxa de juros mais baixa, muitas vezes começando com 4,5% ao ano. Só que tem um detalhe importante, às vezes o imóvel que eu estou comprando, ele sai do programa do FGTS, que é o Minha Casa Minha Vida, que ele limita o imóvel, hoje, até R$264 mil. Só que às vezes eu estou comprando um imóvel de 300 mil, ou a minha renda passa do programa de 8 mil. Se eu tenho FGTS ativo, ou se eu tenho 10% do valor do FGTS e não fui beneficiado no programa, eu tenho um juros diferenciado num programa chamado Próprio Cotista, que é mais barato que o programa muito comum que é o SBPE. Ou seja, o meu corretor, na hora de fazer a minha simulação, ele tem que entender se eu sou pró-cotista, se eu sou Minha Casa Minha Vida, se eu sou SBPE. Uma simulação bem feita, um cliente bem orientado, a certeza do sucesso é bem maior. Então, meu amigo corretor, faça as perguntas certas e explique o porquê para o seu cliente e ajude ele a entender que você quer o melhor para ele. Meu amigo cliente, passe as informações ciente que o seu corretor está tentando te ajudar a encontrar o melhor banco, o melhor programa e melhor característica para você.
Quiserem mais informações, o meu contato vai estar na descrição do anúncio. Caso alguém tenha interesse em comprar algum imóvel ou tenha alguma dúvida, estamos à disposição. Aguardo vocês e até o próximo vídeo.